Olá, meu nome é Diego Nunes e esse é o nosso devocional. Não se esquece de se inscrever no canal. Assim que você estiver aqui abrindo esse vídeo, já deixa o seu joinha, deixa o seu comentário. Enquanto aí a pregação vai rolando, você já deixou o joinha, deixou o comentário e aí você compartilha essa mensagem com outras pessoas. O tema de hoje é o livro de Abacuque. O Abacuque é um profeta diferente. Um profeta que surge no apagar das luzes de seu povo, que por retardar seu arrependimento está cativo pela Babilônia. O reino do sul assistiu de camarote à queda do reino do norte, entendendo que por suas iniquidades haviam caído, mas achou que o amor de Deus era tamanho sobre eles, que mesmo em pecado o Senhor os defenderia de qualquer inimigo. Assim se explicava em sua cultura de vitórias e glórias. O Senhor nunca compactuou com o pecado. A palavra sempre mostrou que seu salário, as suas consequências seriam de morte e de destruição. Antes da queda de Judá, eles viveram uma reforma através do reinado do rei Josias. Se voltaram para o Senhor, se consertaram, porém, com a morte do rei, o povo voltou aos seus maus caminhos. Pois o filho de Josias, diferente do seu pai, era um rei ímpio, sabia o que tinha que fazer, mas não fazia. Junto com esta queda, houve uma mudança política. Quem imperava era a Síria, mas outro império está se levantando, o império dos caldeus, ou seja, a Babilônia. A Babilônia, a Babilônia ela esmaga o Império Sírio e não vence só eles, porque naquela época existiam três impérios: o Império Sírio, o Império Babilônico que estava se levantando e o Império do Egito. Então, esse Império da Babilônia esmaga o Império Sírio e também não se intimida, também vai para cima aí do Império do Egito. Nesse tempo, eles não perderam tempo. Assim que eles dominaram a região, os babilônicos cercaram a Jerusalém. Você vai lembrar muito bem, essa é a época onde alguns jovens são tirados de casa, jovens que você conhece como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Agora falando um pouco sobre o Abacuque, só mostrando aqui em que momento que o Abacuque ele está inserido, nesse momento onde o povo do Senhor está cativo, o povo do Senhor está sendo amargurado. Só que esse profeta, o profeta Abacuque, ele é diferente dos outros profetas. Então, ao contrário dos outros profetas que profetizaram contra as nações, trazendo o recado de Deus ao povo, Abacuque fez o inverso. Ao invés de trazer de Deus, ele levava a queixa do povo a Deus. Ele não era um pregador, então podemos dizer que ele era um intercessor, fazendo jus aí ao significado do seu nome. Alguns estudiosos bíblicos entendem o significado de Abacuque como abraço. Até alguns mais antigos entendiam que esse era um abraçar de luta, mas Martinho Lutero interpretou esse abraço ao ler o livro de Abacuque como um abraço mesmo. Alguém que abraça um povo sofrendo, alguém que, ao mesmo tempo que vai trazer uma realidade, porque Abacuque vai buscar respostas do Senhor, e ele nos ensina muito ao fazer isso, porque muitas vezes perguntamos coisas para Deus e também ao mesmo tempo não queremos as respostas. Ficamos com medo do que o Senhor há de nos responder, mas o Abacuque foi aquele que fez perguntas e buscou respostas. Então, esse profeta aqui, ele vai trazer a resposta de Deus para o povo, a resposta que ele mesmo precisava ouvir, mas ele vai abraçar esse povo, dando a esse povo esperança. Então, ele fez perguntas, certo? Para que recebesse do Senhor a resposta. Então, primeiro aqui, suas perguntas: por que o ímpio prevalece, vence, prospera? Por que pessoas ruins conquistam e nós, o seu povo, perece?
Veja se essa pergunta não é uma pergunta atual. Vê se quando nós assistimos a TV, os noticiários, as reportagens, vê se não é essa a pergunta de muitas pessoas. Por que que Deus, sendo bom, permite assaltos, roubos, tanta violência? E essa era uma indagação lá de Abacuque, para você entender que o livro de Abacuque é tão atual quanto o jornal que acabou de sair na banca essa manhã, contra aí, é tão atual como aquele blog, aquele site de reportagem falando sobre as notícias da manhã, da madrugada. Então essa era a pergunta de Abacuque. Perguntas tão atuais em nossa geração. Abacuque representa muitos de nós. A resposta do Senhor, ela doeu mais do que o silêncio. Não era o que o profeta esperava ouvir. Talvez o profeta esperava ouvir: olha, de fato, eu vou agora mudar tudo. Olha, fica tranquilo que não vai acontecer mais isso. Tudo que estava acontecendo era consequência de algo. E o Senhor vai mostrar isso. Então, a resposta que doeu mais do que o silêncio, porque não era a resposta que o profeta esperava ouvir. Em Abacuque capítulo 1, versículo 5 ao 11 diz: Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados esses cujo poder é o seu Deus. Deus está dizendo a Abacuque: talvez isso vai doer muito, mas eu preciso te falar. Sou eu quem está trazendo a Babilônia para o meu povo. Porque o meu povo teve a oportunidade de se arrepender, mas todos os dias eles adiam o arrependimento. Eles viram o reino sendo destruído. Eles viram outro reino ser destruído por não se arrepender, mas o que eles faziam? Sempre iam trazendo isso para frente. Eles sempre iam empurrando com a barriga. Mas eu trouxe a Babilônia para consertar o meu povo. Então, eles já tinham visto outro reino cair. Eles já tinham visto a Síria fazer a mesma coisa. Mas eles olharam para aquilo e disseram: ah, não, Deus não vai permitir que isso aconteça. Ah, Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, Ele sempre nos deu vitória contra os inimigos. Ah, não vai ser nem o nosso pecado vai impedir o Senhor de agir. Mas como eu disse aqui, o pecado sempre teve a sua consequência. E a consequência do pecado sempre foi a morte. Então Deus trouxe a Babilônia para consertar o seu povo. Junto com Abacuque, também está o profeta Jeremias, que chegou ao ponto de dizer que aqueles que morreram à espada foram mais felizes do que os que permanecem de tão grande que era a fome. Por Jerusalém estar cercada, nada entrava, nada saía, as pessoas começaram a padecer de fome. Para finalizar aqui, para não deixar muito longo, mas para trazer o entendimento do livro, podemos entender o livro de Abacuque em três partes. Primeiro, uma indagação. Senhor, por quê?
Por que, Senhor, estamos vivendo tudo isso? Por que que o mal está prevalecendo? Por que que os nossos inimigos, mesmo sendo errados, mesmo eles não te buscando, eles prevalecem, prosperam, conquistam? Segundo, a resposta, a visão de Deus. O Senhor estava dando uma visão, e na visão do Senhor é algo maravilhoso, pois ele diz, o Abacuque, eu trouxe sim a Babilônia. Eu trouxe sim a Babilônia para consertar o meu povo. De maneira alguma, o desejo do meu coração é destruir o povo. E fique sabendo que o ímpio vai perecer. Só que o ímpio, ele perece de um dia para o outro. O ímpio, ele vai perecer quando ele menos esperar. A derrota dele vai chegar, sem que ele tenha como se defender, sem que ele tenha como prever aquela situação. Mas o justo viverá. O justo viverá pela fé. Você que está ouvindo esse devocional já ouviu essa palavra. O justo viverá pela fé. E talvez você ouviu ela, mas não ouviu bem. O justo viverá. O Senhor traz vida, porque naquele momento tudo que o povo via era a morte. A morte, ela era algo que estava cheirando, algo que estava exalando. Mas o Senhor disse: o justo viverá. E em terceiro, um cântico, porque assim termina o livro de Abacuque, no capítulo 3, com um cântico de esperança de quem agora entende que o justo viverá pela fé. O contrário de viver é morrer. Deus quer trazer vida ao seu povo. Eu não sei ao certo qual é a situação que você vive. Talvez você, como Abacuque, se fez algumas perguntas nesses últimos dias. Mas ouça o que Deus está te dizendo através da revelação da palavra. Ele não está ligando porque você está fazendo essas perguntas. Mas faça como Abacuque. Vou me colocar numa torre de vigia e eu vou esperar qual é a resposta. Se você tem buscado uma resposta de Deus, não fique com medo dessa resposta, mas busque até de fato encontrar, porque quando eu pergunto algo a Deus, a resposta não é sobre o Senhor, mas a resposta é sobre mim. Talvez ele vai mostrar uma realidade sobre você que você não gostaria de ouvir, mas essa realidade vai ser revelada para curar, para consertar você, para que você possa chegar no capítulo 3 e agora você cantar. Aquele que falava ao povo: eu estou fazendo perguntas ao Senhor. Agora ele diz: olha, eu trouxe a resposta. Fiquem calmos, o Senhor nos livrará de tudo isso. Ele nos libertará e Ele trará a nós a salvação. Que Deus te abençoe imensamente. Que essa palavra, ela tenha dentro de você feito morada. Se você busca uma resposta do Senhor, talvez esse devocional veio para te dizer que Ele, o Senhor, é um Deus vivo e que você precisa viver pela fé. Não perca a sua fé, permaneça firme. Deus há de libertar o seu povo quantas vezes forem necessário, Ele há de consertar o seu povo. Mas para isso algo precisa acontecer. O arrependimento que você deixou para amanhã, que ele se cumpra hoje em sua vida, em nome de Jesus.